Como vão vocês? Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Como é que tá o som? Vamos nós aí para mais uma live. Hoje meio no improviso aqui, porque os acessórios ficaram no escritório. Vamos lá. E como sempre aí o tema loteamentos. Esse a gente não pode deixar de fora. Desculpem as questões técnicas, faz parte. Dizem, né, aquele apresentador que quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Boa noite a todos aí. Hoje é dia 22 de janeiro, ou melhor, dia 20. E troquei aí a data. Mas vamos lá. Dia 20 de janeiro de 2022, conforme eu tinha combinado, estou aí de novo fazendo mais uma live com o tema de loteamentos. Quem tem acompanhado as outras aí, eu tenho feito lives de forma mais, não muito técnica, né? Porque na verdade a minha intenção aqui é informar, principalmente quem vai começar a empreender aí nessa área de loteamentos. Então por isso que eu estou indo aí primeiro começando nas questões básicas, para depois a gente aprofundar também nas questões técnicas. No decorrer desse ano aí eu me comprometi a fazer lives a todas as quintas-feiras às 7h da noite e sempre com esse mesmo tema, falando sobre loteamentos e também regularização fundiária urbana, né, REURB. Então temas pertinentes aí aos nossos assuntos que é relacionados a loteamentos. Então vamos lá. Hoje a minha ideia aqui de live foi falar sobre as fases, sobre as etapas dos loteamentos, em relação aí desde o início, cumprindo as outras fases e chamando alguma atenção para alguns detalhes aí, porque isso é muito importante todos ficarem atentos. Então, antes de tudo, né, eu sempre deixo claro que todo loteamento ele tem que ser feito de forma legal. Não queiram fazer aí um loteamento irregular ou clandestino para que não tenham problemas sérios, principalmente aí em questões de legislações, né? Outra coisa importante aí, ficar atento, né, é sobre essa questão das legislações que o município também pode legislar em relação à questão de loteamentos também. Então isso tem que ser cumprido a legislação federal, estadual e municipal. Quando nós falamos aí de questões da lei federal, nós tratamos aí basicamente da lei 6766, mas não é a única lei. Nós temos aí também outras legislações. Inclusive deixei um post aí anteriormente falando sobre isso. Em relação a essas questões do loteamento, então a primeira coisa importante é sempre cumprir a lei. Sempre procura uma assessoria especializada para não se aventurar. Questões aí de parcelamento do solo urbano podem trazer inclusive problemas sérios na parte ambiental, por exemplo, pode até trazer a prisão aí do loteador, dependendo dos casos. Então essa questão legal é muito importante. Primeira coisa que eu vou falar também é deixar claro essa questão do loteamento, que é uma das modalidades do parcelamento do solo, assim como o desmembramento e também o condomínio de lotes. Esse último incluído aí pela lei 13.765, a lei da REURB. Então vamos lá. Essa questão aí, primeira coisa importante é falar sobre essa questão legal. Quando a gente fala aí de loteamento, nós estamos falando de uma das modalidades de parcelamento do solo. Nós temos lá na legislação, na 6766, em seu artigo 2º, dizendo, vou até ler aqui para a gente firmar isso. Artigo 2º da lei 6766. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta lei e as legislações estaduais e municipais pertinentes. Então, lá na lei federal, já chama atenção que existem sim legislações estaduais e federais para serem cumpridas. No artigo 1º, considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
Então, quando a gente está falando nessa modalidade aí de parcelamento do solo, tem que haver abertura de novas ruas, ou então continuar a extensão, mas de qualquer forma fazendo isso de forma nova. Quando se aproveita essa via pública, nós estamos falando de um desmembramento. Então vamos lá, essa questão muito importante aí, antes de tudo, é fazer uma análise. É muito diferente a gente começar com um projeto no papel e depois quando isso vai ser executado. A diferença é, quando está no papel, ainda dá para corrigir, para fazer as devidas alterações e correções. E depois, quando está na prática, a situação fica mais complicada. Então, a primeira coisa que eu aconselho, uma das etapas aí, na verdade, é a análise da viabilidade. Quando eu falo dessa análise de viabilidade, eu estou falando sobre uma análise técnica, também uma análise econômica, análise financeira e análise mercadológica. Isso aí nós estamos ainda na primeira etapa, que é a etapa, vamos dizer assim, nós estamos no papel, análise de viabilidade. Essa análise técnica vai ser para verificar a situação da gleba, a urbanização dela, a possibilidade desse parcelamento do solo, tá? Em relação à análise de viabilidade econômica, nós estamos falando aí o investimento que vai ser feito, qual o capital que vai ser investido, qual o VGV, o valor geral de venda, e que vai ser conseguido aí com esse empreendimento. Quando nós estamos falando de análise financeira, é fazer uma análise dos lotes que vão ser vendidos, qual o valor que vai ser, qual a forma que vai ser parcelado, em quantas vezes, qual o valor da prestação que comporta aquele loteamento. Isso tudo vai ser importante ser determinado. Outra coisa também é a análise mercadológica, que é a análise do mercado. Verificar se existem outros loteamentos lá naquela região, enfim. Então nós estamos aqui falando da primeira questão, da primeira fase, que é a análise de viabilidade. Outra coisa importante também aqui, para a gente já passando aí para um segundo ponto, agora a gente já vai falar na parte de já se iniciando o loteamento. Como eu falei, análise de viabilidade, nós estamos falando apenas em questão de papel, de documentação. Essa análise de viabilidade, como eu falei, é o primeiro passo. Agora a gente já vai passar para uma segunda etapa, que seria a análise de documentação. É a questão documental do imóvel, onde vai ser feito o loteamento. Como que isso é feito? Essa análise documental, nós estamos falando aí de verificar lá no cartório de imóveis, buscar o registro do imóvel atualizado, uma matrícula atualizada. E aí, quando a gente fala nessa matrícula, a gente vai puxar todo o histórico do imóvel. Esse imóvel está em nome de quem vai fazer o loteamento, esse imóvel está livre, desembaraçado. Acontece muito de chegar lá no escritório, pessoas aí querendo fazer um loteamento e o imóvel está todo enrolado em questões de documentação. E com isso a gente tem que buscar aí esse histórico do imóvel. Às vezes o histórico já ainda consta em nome de alguém que faleceu. Então tudo isso tem que ser verificado nessa documentação, que vai ser tirada lá no cartório de registro de imóveis competente, lá no município onde o loteamento vai ser concretizado. Essa análise da matrícula é importante ser feito bem detalhada, e aí nesse caso a gente vai precisar sim de um advogado especialista. É onde entra a nossa atuação, de fazer essa análise detalhada da matrícula do imóvel, procurar ver os detalhes dessa matrícula. Então é importante, fazendo então essa análise, logo depois que o advogado especialista na área fazer essa investigação da matrícula do imóvel, da área, e aí depois vale a pena ir lá no cartório, conversar com o oficial de registro competente, verificar se essa questão lá de loteamento no município, como que é, se lá dentro do cartório dele, como que são as normas, porque nós temos muitas normas técnicas também a nível estadual, nós temos muitos provimentos. Então isso é muito importante acompanhar lá no local onde está sendo feito o loteamento, esse acompanhamento perante ao oficial do cartório. Esse bate-papo é fundamental, porque eu sempre penso assim, é muito melhor você gastar tempo do que você gastar dinheiro. Não que tempo não seja também valioso, mas nesse caso aqui a gente está falando tudo aí antes de você investir num loteamento em dinheiro aí, que são aportes muito grandes. Então vamos lá, fizemos essa questão lá da análise da matrícula, nós passamos aí também pelo oficial de registro de cartório. A gente vai para um próximo passo, que é a questão da aprovação junto à prefeitura.
a prefeitura municipal, claro, onde está sendo feito o loteamento. Essa análise lá junto à prefeitura vai ser para quê? Primeira coisa é fazer uma análise prévia, pedindo as regulamentações daquele município para o uso do solo naquele município. Como que são feitas as diretrizes, como que precisa ser o desenvolvimento desse projeto. Lá a prefeitura local vai dar essas diretrizes. Geralmente, em cidades pequenas, né, isso é muito fácil de fazer, entre aspas, esse pedido, porque tudo é muito simples, vamos dizer assim, na mesma secretaria. Quando o município aí é muito grande, né, um município muito populoso, de uma população maior, já tem as secretarias específicas. Então, às vezes, você vai sair de uma secretaria de obras, depois vai para uma secretaria diferente. Então, isso vai depender de município para município. Então, aí é essa questão da análise junto à prefeitura. Nessa análise vai ser pedido aí as diretrizes, né? E aí vai ser desenvolvido o projeto junto ao engenheiro, junto ao arquiteto, para que seja feito de acordo com o que a legislação pede, de acordo com o município exige. E aí, na hora que for voltar essa análise, né, o município vai analisar se tudo foi feito em detalhes conforme ele tinha pedido previamente. Passando aí para uma outra análise importante, outra análise também fundamental é a análise do solo, a análise do terreno, onde vai ser feito o loteamento. Muito importante buscar aí, primeira coisa também necessário nessa fase é a sondagem do solo. Verificar lá, junto às questões do solo, se já alguma vez isso lá já foi um lixão, se é área de alagamento. Quando eu digo lixão, popularmente, desculpa o termo, mas se lá foi uma área de descarte de material, né, de resíduos sólidos e líquidos. Então isso é importante verificar, porque isso aí é uma das proibições. Outra coisa também, se lá é local de alagamento constante ou se isso já ocorreu. Então essa análise do terreno onde vai ser feito o loteamento é fundamental. Daí vem também a questão da topografia, fazer essas medidas dos ângulos, né, do terreno, verificar até onde pode ser colocado os lotes, em quais determinadas áreas não pode ser habitada. Tudo isso é verificado nessa fase da análise do terreno. Também ali vai ser feito nessa fase os cortes da rua, onde vai ser interessante fazer aí com um profissional competente, o engenheiro, o arquiteto, enfim, para que faça um aproveitamento máximo dessa área, né, e com um gasto mínimo. E também preservando aí as questões ambientais, preservando os espaços e principalmente fazendo de tudo para que se tenha melhor recebimento depois no final, né? Que depois isso dê um lucro maior, porque o empreendedor realmente precisa e pensa nesse investimento, claro, para obter lucro. Então também essa questão dos cortes de ruas aí, a gente ainda estava falando da questão, ainda estamos falando da questão da análise do terreno. Outra coisa importante, já partindo para outra análise, uma outra fase, seria também a fase das aprovações ambientais. Essas aprovações ambientais são fundamentais para o loteamento. Nessa fase vai ser feito ali a área que vai ser específica, né, para deixar a área de preservação do solo, a área de preservação permanente, a APP. Nessa fase também vai ser feita a análise lá em relação, junto com o engenheiro, dessa questão da necessidade, por exemplo, de um EIV, que é um estudo de impacto de vizinhança. Tem alguns municípios que estão pedindo esse EIV, né? Dependendo do tamanho do empreendimento, eles estão fazendo esse pedido. Então isso é muito importante. Depois eu vou trazendo uma live aqui nas próximas, né? Uma engenheira ou engenheira ambiental, para a gente falar um pouco disso também. Todos esses tópicos que eu estou falando aqui, na verdade, eu vou buscar trazer pessoas competentes aí em cada área para que a gente possa esmiuçar isso um pouco mais. Então, nessa questão ambiental, né, outra coisa importante também que eu sempre aconselho aos meus clientes é, na hora que a prefeitura der essas exigências ambientais, o loteador vai vai cumprindo essas exigências, né, digamos assim. E aí, à medida que há o cumprimento disso, é importante chamar a prefeitura para analisar,
para verificar como isso está, se está sendo feito realmente como foi exigido, porque se der um problema ou alguma questão ali nessa parte ambiental, não tem que voltar todo o processo até o início, vai voltar daquela fase ali que foi analisada para frente. Então isso é uma questão importante aí que é legal fazer. Outra coisa aí também, aí, daí para frente, depois da questão ambiental, outra fase já é a fase de infraestrutura. Dessa fase do loteamento, em questões aí de abertura de ruas, agora já, né, falando aí na questão já além da topografia, falando também na questão de asfalto, de esgotamento, falando também sobre terraplanagem, nessa questão de energia, nessa questão de água, como isso vai ser feito. Aí nós temos então dessa fase de infraestrutura que é muito importante. Onde vai ser feita a canalização, onde vai ser feito o esgotamento, tudo isso é importante também observar nessa fase aí que é a fase da infraestrutura. Outra fase também que a gente já pode, já partindo agora já para questões aí, já no final do loteamento, vamos dizer assim, nas fases finais, é a fase aí prévia em relação ao lançamento e vendas desse loteamento. Nessa fase é muito importante verificar, planejar, na verdade, a publicidade. Como que isso vai ser feito? Como que vai ser feita essa propaganda? Hoje nós temos, por exemplo, cidades pequenas que ainda se usa, né? Aquela moto propaganda, vamos dizer assim, passando um carro de som, né? Passando ali, oferecendo o lote para todo mundo, verificando isso aí em alguns municípios que ainda é válido. Hoje nós temos aí também a questão do marketing digital, né? Que está aí para aprimorar essas questões. Então é muito importante fazer uma análise naquela cidade, se isso vale a pena, se vale a pena aí o investimento, porque em determinados locais às vezes pode ocorrer do sistema antigo ainda, né, do boca a boca. Então em determinados locais isso é muito importante fazer essa avaliação. Verificamos também aí essa questão da publicidade em relação ao ponto de venda. Além lá do local onde vai ser o loteamento, vamos colocar outro ponto de venda, vai ter em algum outro local na cidade esse ponto de venda. Às vezes isso acontece muito em cidades maiores, né? Em determinados locais específicos, se coloca, por exemplo, um ponto de venda em algum lugar de grande movimentação, que seja um shopping, que seja, por exemplo, até na porta da igreja, né? Cada um aí a sua cidade tem a sua particularidade. Então ali buscar realmente um local além do ponto de venda para fazer essa venda. Fazer análise também, como eu falei aqui, se é viável ou não, essa questão aí do marketing digital. Essa questão do lançamento, né, é muito importante porque a gente vê, por exemplo, em determinados locais, eu vejo, por exemplo, clientes meus que fizeram lançamentos que foram vendidos aí em 24 horas ou até menos do que isso, e já tem loteamentos aí que ficam se arrastando por muito tempo. E quando acontece essa questão de vai arrastando um pouco, isso tudo tem que ser analisado, porque quando isso não é vendido logo de imediato, de certa forma, prejudica um pouco entre o empreendimento. Não que isso significa que não vai vender, mas é claro que a ideia do empreendedor que está investindo é ter um retorno rápido. Então, por isso que é importante aí essa análise, essa sacada, vamos dizer assim, em relação ao lançamento é fundamental, porque é ali que vai definir a venda do produto. Essa fase é importante aí ter um profissional capaz, né? Ter um corretor especialista nessa área aí de loteamentos, fazer um estudo prévio de como vai ser feito esse lançamento e também uma pessoa que estude ou que entenda da área para fazer o lançamento de forma correta. Depois desse lançamento, uma outra fase, que aí já partindo aí para o final, seria a parte de administração de carteira. Porque geralmente, né, esses financiamentos em relação a loteamentos não são feitos por bancos. Geralmente isso é feito pelo próprio empreendedor e também o loteador, enfim. Então é importante aí nessa fase de gerenciar a carteira, né, verificar isso em relação à análise de crédito, lá na hora da venda, no ponto de venda, verificar também as questões aí de inadimplência, como administrar isso, né? Aí entra também nessa questão da carteira a importância de um advogado especialista nessa área para acompanhar essa inadimplência. Outra questão importante também é a questão dos distratos,
né, questões aí de clientes que compram e no meio do caminho eles desanimam ou então não conseguem pagar por algum motivo pessoal. E essa fase aí é fundamental também um advogado participar para acompanhar isso e dar, claro, o melhor norte, aí, a melhor situação, aí, o que pode ser feito de melhor para o loteador. E claro, observando as duas partes aí do contrato, né? Todo contrato é bilateral, então temos as obrigações para as duas partes. Então, essa administração de carteira, geralmente em questões aí de loteamento, ela é feita por muito tempo. Tem loteamentos aí que são feitos aí de 5 até 10 anos para pagamento, determinado aí o valor da prestação ou determinado valor do lote. Então, isso é muito importante fazer esse acompanhamento da carteira e nesse momento aí específico aí a questão da atuação do advogado especialista no direito imobiliário. Essa fase final do loteamento de administração de carteira, existem algumas empresas que fazem isso, também vou trazer aqui depois para a gente falar sobre isso, e existe também escritórios de advocacia especializado nisso, que também tem essa questão aí de administração de carteira, né? Lá nós vemos, por exemplo, no escritório, nós prestamos assessoria para empresas que fazem essa administração de carteira, então não necessariamente precisa ser um escritório, mas empresas capacitadas para isso. Mas sempre importante, mesmo que não seja o escritório, mas que seja uma empresa, que ela tenha um acompanhamento aí jurídico muito fiel em relação a isso. Importante também a atuação do advogado, frisando aqui na questão dos contratos. Lá nos contratos é fundamental também fazer aí toda a questão legal para deixar garantido aí tanto o loteador, nós temos aí questões inclusive do Código de Defesa do Consumidor que tem que ser seguida, né? Tem que ser regido também questões de contratos aí do Código Civil. Então é fundamental nessa questão aí dos contratos verificar e acompanhar sempre um advogado especialista na área do direito imobiliário. Então essa administração de carteira, eu acredito que seja uma das partes aí finais aí do loteamento. Então só voltando, primeira coisa aí eu falei com vocês o que é o loteamento, falei também dessa análise de viabilidade, frisando que essa análise de viabilidade é fundamental porque aqui nós estamos ainda no papel, nós estamos colocando tudo ali, a questão da viabilidade do loteamento em relação a abrir uma empresa, como que vai ser a quantidade de lotes, tudo isso é feito nessa análise de viabilidade. Segunda coisa, a análise do registro do imóvel, a análise do local onde vai ser feito o loteamento, como está essa matrícula, como está sendo essa situação lá no cartório de registro de imóveis competente, como vai ser isso. Terceira coisa, aprovação junto à prefeitura municipal. Outra coisa importante, nessa parte da prefeitura aí, é muito importante frisar que tem as questões ambientais também. Questão de aprovação também da análise do terreno, fundamental também, sondagem do solo, topografia. Outra questão importante, as aprovações ambientais, né, que o município tem legislações aí, inclusive dependendo do tamanho do porte do loteamento, tem questões de regramentos estaduais para serem seguidos, questão de infraestrutura e também a questão do lançamento das vendas do loteamento. E finalizando, a questão aí da administração de carteira do loteamento, que é muito importante porque é a saúde aí financeira do loteamento que vai ser feita dessa forma. Hoje eu pretendia realmente fazer uma live um pouco mais curta. Eu falei aqui, né, e volto a reafirmar, vou fazer live todas as quintas-feiras. Essa semana agora eu tinha um convidado, mas ele não pôde comparecer. Mas nós vamos trazer aí mais questões práticas aí específicas. Vou trazer aqui uma pessoa, um engenheiro ambiental. Vou trazer também outros colegas advogados para a gente discutir alguns temas importantes, topógrafos, todos envolvidos aí nessas questões do loteamento. Eu acho importante trazer aqui, como eu me comprometi, vou fazer live todas as quintas-feiras nesse mesmo horário. A minha intenção aqui realmente é informar, estou começando aqui realmente não introduzindo muito a parte jurídica, porque aqui a intenção realmente é encorajar os empreendedores e os loteadores, deixar bem claro essa questão da assessoria, seja ela jurídica, ambiental, como é fundamental para não se aventurar, né? Porque o loteamento é um negócio que envolve muito volume financeiro, né? Então, quando se fala em volume financeiro, quando dá certo é uma maravilha, mas se der errado pode trazer problemas aí até para
para anos e anos para frente, né? Então isso é muito importante. Não esquecendo que questões ambientais podem dar até, crimes ambientais podem trazer até pena de prisão para o loteador. Então vamos ficar atento quanto a isso. Então realmente a minha intenção é encorajar a quem quer fazer o loteamento. A minha intenção é deixar bem claro essa questão legal que tem que acompanhar, não se pode aventurar nesse ramo e principalmente trazer aqui para vocês outros profissionais que entendem da área para acompanhar nesse passo a passo aí o loteamento e deixar vocês bem informados quanto a isso, né? Deixei aqui da outra vez e vou reforçar agora. Eu atuo em Minas Gerais, né? Não só no município, mas também atuo em todo o estado. Essa questão aqui em Minas, a gente tem montado uma equipe de profissionais parceiros. Vou montar um grupo de WhatsApp específico para isso aqui para Minas Gerais, com engenheiros, com topógrafos, com outros advogados também, outros colegas. Então acho importante deixar aqui frisado. Quem tiver interesse aí, me manda uma mensagem aí no privado que eu incluo lá nesse grupo. Outra questão também, como quem não sabe, né? Eu estou como presidente da Comissão de Regularização Fundiária e Loteamento da AMAD, Associação Mineira de Advogados do Direito Imobiliário. Então eu vou trazer aqui outros profissionais também para falar com a gente quanto a isso, para que vocês fiquem sempre aí bem informados e principalmente nas questões legais também, ok? Desejo a todos aí uma noite abençoada a todos aqueles que estão vendo depois, um grande abraço. Estou aqui à disposição e me acompanhe aí que todas as quintas-feiras às 7h07 teremos lives aí sempre relacionado com esse tema: loteamentos, regularização fundiária, regularização de imóveis, tá? Muito obrigado aí, fiquem com Deus, uma boa noite a todos.